Olá, seja bem-vindo à Cozinha VegTube, um lugar onde a gente fala de comida, fala de veganismo, de estilo de vida saudável e tudo mais que surgir. E hoje eu estou aqui acompanhada de uma pessoa sensacional, ela, a Mônica! Obrigada! Que prazer ter você aqui comigo, Mônica. Obrigada pelo convite, sempre quis vir, viu? E olha só, se você não sabe, a Mônica, ela é... Tem que contar até na mão, né? De tantas coisas que a Mônica é. Gente, ela é hoje presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. Ela é uma das sócias do Pop, aquele restaurante maravilhoso. A gente vai conversar sobre ele também. O que mais, Mônica? Você já foi candidata a deputada, Fui candidata não foi? a deputada federal, a mais bem votada do partido, aqui nas últimas eleições. Sou assessora parlamentar e também sou secretária dos animais do Partido Verde. Tudo voltado para os animais. Para os animais, né? Você é a voz dos animais nesse mundão. Quando eu entendi o meu papel no mundo, né, que é dar voz aos animais. Então, assim, tudo. Faz 20 anos que eu me dedico, eu falo ativismo profissional. Então, E eu acredito muito que a mudança, ela precisa ser em todos os setores. Por isso, eu tô no terceiro setor, tô no governo, né, tentando ajudar a gente ter políticas públicas, e também no setor privado. Então, e como que isso começou, Mônica? Como que surgiu dentro de você essa vontade, Eu queria muito falar que desde pequenininha eu amava os animais. Não é verdade. Não é verdade. E eu falava assim, não, queria também, eu acho muito legal quando as pessoas falam, nunca gostei de carne, eu amava carne. Eu lembro que quando eu era pequena, eu comia carne crua. E quando a gente ia fazer tipo, vamos na casa do fulaninho pra gente fazer trabalho, eu levava carne crua. Tipo, sabe, ou quibe, ou enfim. Porque ninguém gostava. Aqueles peixes. Então, e eu gostava muito, só que ao mesmo tempo, se eu fosse, sei lá, pro interior, pra casa de parentes e visse um animal morrendo, eu não comia. Era chocante pra você. Era chocante, eu lembro aquela coisa, não deixa as crianças verem o porco morrer, senão o porco demora pra morrer. Então, aqueles barulhos, né, o barulho, o porco é muito vocal, né? E aí eu lembro que eu ficava, nossa, muito tempo sem comer presunto, sem comer linguiça, e depois, né? Voltava porque não tinha estímulo e tudo mais. Eu lembro algo que ficou muito marcado em mim foi o frango, tanto que frango foi o primeiro bicho que eu parei de comer, diferente de muita gente, né, que para com a normalmente vaca. A carne vermelha, né? E eu lembro, assim, a gente estava no sítio de um parente, foi lá e fez as crianças como se fosse, vamos crianças, vamos aprender a cozinhar. E aí um tinha que tirar o pelo, o outro tinha que tirar a vida. E aí eu lembro que depois a gente sentou na mesa, os primos, tipo, ninguém quis comer aquela galinhada, né? Forte. Enfim, mas aí eu falo que eu me tornei vegana por acho que teve essas questões, essas vivências que eu tive. Eu convivi com muitos vegetarianos, né, ao longo da minha vida, assim, então até eu participava de uma colônia de férias e era vegetariana, mas nunca ninguém me falava, nunca ninguém tinha me confrontado. E na sua família você não tinha ninguém de referência? Tinha uma tia que, curiosamente, o marido dela era dono de um açougue. Nossa! E aí, aos 16 anos, eu comecei a namorar um menino que era vegetariano e que a família inteira era vegetariana por causa dos animais. A irmã dele já era vegana, se tornou vegana aos 12 anos, hoje ela tem 41. É minha sócia no Pop Vegan Food, a Carol. E ela e a mãe dela que me confrontaram e falaram, olha o que você está fazendo com os animais. Carne é animal. Então, claro, para até eu chegar ao momento ali, eu tive várias experiências, mas eu fui questionada, né? Assim, eu fui... Teve alguém que me instigou, que me instigou, né? Que me fez pensar, sabe? Que não tá tudo bem comer animais. E aí, isso foi com uns 16, 17 anos... E aí, na época da faculdade, eu sempre gostei muito de política. Então, meu pai ajudou a fundar partidos políticos, meu pai participava, eu era de um partido mirim, e eu olhava toda aquela atmosfera, sabe, assim, eu vou usar a palavra politicagem, não no mau sentido, mas assim, a questão de negociação, conversar, isso sempre me encantou. Eu lembro que eu ia, assim, até, era na Câmara Municipal de São Paulo, e até hoje,
que eu frequento lá, né, quase que diariamente, eu vejo aquelas escadas, a escadaria e ainda me tira o ar, sabe? Assim, eu acho que é um ambiente de poder, né? E aí eu fui fazer ciências sociais, depois eu tranquei e fui fazer relações internacionais. E eu já era vegetariana naquela época. E eu me inscrevi numa aula de terceiro setor. Porque eu queria entender, eu lembro de uma matéria que eu tinha visto, diplomatas do terceiro setor. E eu falei, nossa, que bom, né? Esse papel que a sociedade civil organizada tem de mudar, né? Mudar as políticas, mudar a nossa forma de sociedade. E aí foi uma aula do Greenpeace, eu achei, nossa, imagina os ativistas lá mostrando, salvando foca, tacando água em navio baleeiro, assim, né, de caça de baleia. Eu falei, nossa, eu quero ser ativista. E aí esse meu professor, ele falou, olha, eu sou voluntário de uma ONG que chama Instituto Nina Rosa, que trabalha com os animais, acho que você vai gostar. E eu fui e me apaixonei pela Nina, pelo trabalho. Para quem não conhece, Instituto Nina Rosa fazia, né, projetos de educação humanitária e era muito focado em documentários. E eu cheguei e estava fazendo A Carne Fraca. Gente, não acredito. Aí você participou disso? E eu lembro que logo nos primeiros dias, assim, a Denise, que era a diretora, ela estava vendo os materiais brutos, assim, e aí tinha uma galinha que conseguiu fugir ali, né? E eu falei, cara, eu não quero fazer parte disso mesmo. Aí ali eu me tornei vegana. Falei, ó... Na época, meu namorado, apesar da família ser vegetariana, ele malhava e tal, e ele, não posso ficar sem ovo, sem albumina e tal. Eu falei, ó, o problema é seu, eu vou ser vegana. Mas assim, rapidamente ele entendeu e virou vegano também. Então, foi assim que eu comecei. Gente, que legal. E A Carne é Fraca, pra mim, foi um dos, assim... Quando eu assisti, eu falei, meu Deus, eu foi não divisor posso... de água, divisor né? de águas. Foi. Eu não posso... Porque, assim, eu nunca comi carne mesmo, né? Mas Ai, derivados... carne eu nunca comi. A família nunca comeu. Meu avô nunca comeu carne. É uma coisa acho tão forte. lindo isso. Nossa, eu já Mas fiz tanta todo merda. vegetariano, Mônica, vai de, assim... corpo e alma no queijo e no leite. É impressionante. Então, todos os pratos, queijo em todos. Arroz com queijo. Tudo tem queijo. E aí era um ingrediente que pra mim era essencial, sabe? Não podia faltar na minha casa. E ovo também. Meu marido... Nossa, eu lembro quando eu casei, meu marido, assim, era 3, 4 ovos por refeição, assim, sabe? Muito ovo. Eu gostava de ovo. Até de ovo cru eu gostava. Nossa, daí, aí você forçou. Gente, eu falo, eu preciso dedicar muito a minha vida aos animais. Até em dourada eu já fui. Nossa. Rodeio, enfim. Mas aí o ovo, né? E você sabe que eu acho que o ovo foi mais difícil pra mim? Acho que porque essa coisa do ovo cru que eu comia, que a minha avó fazia, que é gemada. Que era o ovo, enfim, batido com açúcar. Então tinha uma questão muito... de vínculo emocional com a minha avó. E a minha avó fazia bolinho de chuva. Mas olha como as coisas mudam. Uma das últimas reuniões na casa da minha avó, eu vou até chorar, antes de ela morrer, e tinha todos os nossos primos, e a minha avó, ela fazia muito bolinho de chuva. Ela fez bolinho de chuva vegano, sabe, assim, e a Marina já era nascida, enfim. E foi muito legal, porque ela se adaptou, ela mudou, enfim, para poder fazer bem para todos os netos, assim, o último encontro dos netos, antes de ela morrer, na casa dela, foi o bolinho de chuva, vegano. E mas aí dá pra ver a transformação que a gente, um indivíduo, pode fazer ao redor, né? A gente às vezes pensa, mas só eu vou me tornar vegano? Qual a diferença que eu vou fazer para esse planeta? Mas a diferença de uma pessoa é o impacto que ela vai gerando, tipo, ao redor dela. Reverbera, assim. né? Reverbera. Não tem como, reverbera. Me diz uma coisa, como que você conseguiu reverberar fazendo o pop, gente? Porque, assim, o pop, pra mim, é uma referência absurda em alimentação vegana, sabe? A gente caiu de gaiato no navio, na realidade, assim. Pra falar do pop, a gente precisa falar de 3 anos antes do pop, que era o Barão. Que era um restaurante, então assim, era um restaurante que a gente já frequentava, que tinha a opção vegana,
que era no centro de São Paulo, ali bem no centro mesmo, no Campos Elíseos, na realidade, e então um amigo nosso era sócio daquele restaurante, e ele era vegano, e ele queria e tinha outro sócio, e ele queria sempre, né, que tivesse as mesmas opções. Sei lá, tem um bife à parmegiana, então vai ter a opção vegetariana e vegana daquele prato. E aí um dia ele falou assim, não quero mais, não faz sentido ficar tendo carne, vou tirar. Só que aí ele foi falando, a partir do dia tal não vai ter mais carne vermelha. A partir do dia tal, e aí foi caindo o movimento, até que ele falou pra gente assim, eu preciso de ajuda. Né? Então eu já fazia parte da Sociedade Vegetariana Brasileira, o Guilherme também. Você já era casada? Não era, não. E aí a Carol, enfim, sempre próxima, né, assim, a gente ativista, né, voluntários da SBB, e ele pediu ajuda. Aí a nossa ideia era, tá bom, então porque a gente fazia eventos, né, pra SBB, a gente já tinha feito o restaurante da Natural Tech por 2, 3 anos, então a gente, tipo, tinha um pouco de experiência, assim, né. E aí ele falou, vamos pensar em 3 meses pra gente ter uma média de 100 almoços por dia. Quando a gente chegou lá no primeiro dia, não era uma questão de comunicação, de trazer vegetarianos, veganos, não, era uma questão de administração. Então, assim, a gente foi, primeiro dia, aquela porta de ferro estava pela metade. Tinham 3 clientes, um funcionário assim, encostado. Aí alguém pediu alguma coisa, não tem. Quando a gente foi ver, aí independente da alimentação, não ia funcionar, porque estava faltando vida ali dentro, sabe? Tava faltando olho do dono. E aí a gente entrou de cabeça, mudou o nome, mudou o logo, fez tudo, e em muito menos de 3 meses a gente conseguiu alcançar essa meta de 100 pessoas por dia no almoço. E aí depois de 6 meses a gente abriu um outro barão, na época ele era ovo-lacto vegetariano, hoje ele era lacto vegetariano. Aí depois de um tempo, porque aí a gente acabou se tornando sócio, né? Sócio minoritário, assim, a gente entrou com a mão de obra. E aí tinha um que nem vegano era, nem vegetariano. E aí depois de 6 meses a gente abriu um outro, que aí já era totalmente vegano, aí o central, né, a matriz virou vegana, aí depois a gente abriu mais, depois de 6 meses uma outra unidade, depois outra unidade, enfim. Eram 4 restaurantes, mas aí sociedade é difícil delicado quando não se tem os mesmos ideais. Então, assim, eu, Gui e a Carol, a gente estava vendo o restaurante como uma ferramenta de ativismo e os outros sócios estavam vendo com uma outra visão que não era nossa, assim, não era ativista. E aí ficou insustentável a nossa permanência lá e a gente vendeu a preço de banana a nossa parte. E eu lembro que a gente teve vários consultores e as pessoas falando, vai embora, sabe, assim, vocês são jovens, tipo, vocês são novos, né, vai. E aí eu lembro que eu falei pra Carol e pro Gui, eu falei assim, não, gente, não vamos abrir outro restaurante não, é muita loucura. Gente, pra quem trabalha com comida, é muita loucura. E eu fico pensando, gente, o que passa na cabeça de uma pessoa que tem restaurante com carne? Porque além de tudo isso, você tem um problema da vigilância sanitária, dos produtos de origem animal, que sério, em questão de segurança alimentar, produto de origem animal muito mais crítico. É terrível. E aí a gente resolveu e vamos abrir, encontrou o espaço, abriu o POP e a ideia é popularizar a comida vegana. Desde o começo. Desde o começo. É isso, assim. Então, tirar essa ideia de que comida vegana é cara, que comida vegana não é para todo mundo, que comida vegana não é acessível. Quando eu falo acessível, não é só uma questão de preço, é uma questão, às vezes, de nome. Porque, às vezes, a gente vai, e eu acho que tem que ter restaurante para todos os gostos, né? Você tem que ter um restaurante que você vai comemorar um aniversário, um novo date, ou, sabe, uma data importante. Você tem que ser aquele que é com a galera, aquele que... Enfim, você tem que ter, né? Mas o nosso é o do dia a dia, tanto que a gente tem clientes que vão todos os dias no POP, porque às vezes é até mais barato a pessoa ir comer no POP do que cozinhar em casa, pensando em diversidade, pensando, putz, porque imagina, você mora sozinha. Não, é muito barato pra pessoa comer ali. E diversidade, porque a gente tem muita opção de salada, de pratos quentes, então assim, senão a pessoa, ela acaba, se ela for cozinhar na casa dela, acaba
restringindo, né? Você vai fazer feijão, você vai comer feijão carioca a semana inteira. Então, surgiu assim. E o pop, ele tem a questão do popular e a nossa ideia era pop, tipo... Ter um monte de pop. Não. Aí parou no... Mas quem que era o bom de cozinha lá? Porque assim, como que vocês fizeram quando montou o restaurante? Quem que ficava na linha de frente da cozinha? A gente tinha uma chefe de cozinha que ela já tinha trabalhado no Barão. E é muito legal essa história dela. Que era vegana, assim, ela tinha bastante... A Bárbara, ela... Eu tenho um problema, às vezes, de memória. Bárbara, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige depois. Mas, assim, a Bárbara, ela tinha procurado... A Bárbara é de Recife, o Gui é de Recife, né? O nosso sócio. E a Bárbara tinha procurado o Gui porque ela era advogada e ela queria mudar de vida. Se eu não me engano, ela não era vegetariana. E, enfim, e como, né, na época o Barão ele já era famoso e tal, indicaram para ela falar com o Gui e ela começou a fazer estágio não remunerado no Barão. Então, de vez em quando ela ia lá e aprender. Aí até que um dia, putz, faltou sei lá quem, você cobre? Aí começou a ser frila, até que aí ela assumiu, aí a gente saiu do Barão e aí ela veio. Aí ela foi pro pop junto com a gente. Algumas pessoas que eram do restaurante também vieram com a gente, né, assim. E aí, ela primeiramente, ela assumiu. Aí depois ela saiu, a gente teve acho que mais 1 ou 2 chefes, até que a Carol, que eu falo que ela, né, na época da adolescência, ela fazia muito bolo, ela gosta de cozinhar, assim, ela entrou na cozinha e hoje ela é a chefe executiva do almoço, assim, a nossa sócia. Nossa. E ela... Nossa, arrebenta, assim, ela é muito... Porque as comidas do pop, assim, elas são muito saborosas, né? Tem um apelo em sabor, assim, não é uma comida... Porque às vezes você vai no restaurante, vou comer vegano, mas daí é uma comida sem graça. É tipo uma abobrinha refogada, assim, daquele jeito bem... E não, lá as coisas são simples. O almoço é simples, mas é um simples gostoso. Você vai comer salada, a salada é simples, não tem ingredientes... Mas é uma salada que tem um molho gostoso, né? Que você consegue comer um prato. Eu chego lá e eu como um prato de salada, um prato de comida, sabe? Com prazer. Uma comida... Então tem que ter... Não sei quem é que tem essa visão do sabor, assim, sabe? E olha, parabéns, Carol, parabéns. Porque é muito saboroso. Acho que isso cativa. E aí, eu tenho parentes meus que não são veganos, mas que frequentam o pop direto. Porque, gente, é um restaurante tão gostoso, tão barato, né? Muito barato. Essa é a ideia. É pegar as pessoas pelo bolso e pelo estômago mesmo, assim. E ter... Tanto que 70% dos nossos clientes não são vegetarianos, né? Então, ela sempre pensa qual é o sabor, né? Que precisa ter muito tempero, porque querendo ou não, a carne tem gosto por causa do tempero, né? Então ela foca muito nisso e ela experimenta e ela faz várias experiências, enfim. E ela faz o que é mais emocionante em termos, né, da pessoa que paga os boletos aqui, né? Que eu cuido da parte administrativa. Que ela consegue fazer a gestão dos insumos muito bem. Então, assim, o que é sazonal? O que tá mais barato? O que dá pra gente fazer? Então, para poder manter... Para equilibrar um preço também, né? Então, para poder... E aí vocês tiveram também a ideia de... Porque hoje em dia a gente encontra pizza do pop... Aqui a gente tá na Vila Matilde, aqui tem restaurante aqui que eu mando, pelo iFood você acha pizza do pop pra comer. Uma delícia. Então, foi aí que a ideia de ter vários pops, assim, e aí a gente começou a experimentar e ver, e não funcionou. A gente até teve uma unidade no Rio de Janeiro, que foi uma experiência muito louca. No meio da pandemia. É verdade. Eu não sei onde a gente estava com a cabeça. Imagina, no meio da pandemia, abrir um restaurante numa cidade a 8 horas de carro, sabe assim? Porque não dava pra pegar. Eu lembro que quando a gente abriu... Mas tinha alguém lá que você ia tocar? Tinha a Dani Moreno. Ela estava morando no Rio, que é uma grande amiga, ativista. Ela estava morando no Rio e ela e o Zé, eles tocavam o dia a dia do restaurante, assim.
E era só pizzaria também, o que diminuía também um pouco a logística. Só que aí a gente começou a perceber que talvez não seria o momento de a gente ter vários POPs, e sim incentivar outras pessoas, incentivar o empreendedorismo, sabe? Muita gente falava assim, por que vocês não abrem filial? Franquia. Muita gente, muito. Hoje a gente recebe ainda muito isso. Franquia. Aí a gente falou, tá, então vamos estudar. E a gente tem um negócio lá no POP que é sempre prototipar. A gente não fica sentando, fazendo conta. Nada contra quem faz plano de negócio, mas esse não é o nosso perfil. O nosso estilo vamos botar, vamos fazer, errou, volta e pronto. E aí a gente começou a ser como se fosse um franqueado da Fazenda Futuro, da Futuro Station. Pra gente ver como é que seria isso, né? Como é que é ter uma franquia ou ser um franqueado, tá na pele de um franqueado. E foi horrível. No sentido, dava dinheiro, ok, um produto, as pessoas gostavam do produto, mas era aquela coisa assim, putz, eu acho que isso aqui, se o tomate fosse cortado, vou dar um exemplo bem bobo, sei lá, quadrado, os clientes iam gostar mais, ia ficar mais barato, a gente não ia precisar aumentar o preço, mas não pode, porque existe a franquia, né? Fica limitado. Fica limitado, e aí você tem o problema de ser o dono, que o funcionário foi ou não foi, a vigilância sanitária, né, compras e todos os perrengues que tem de ser o empreendedor, e mais você ser o empregado que você tem que dar satisfação para o franqueador, assim. Claro, existem alguns modelos que devem funcionar muito bem, não é à toa que existem várias franquias. Mas a gente falou, cara, se a gente não quer isso pra gente não quer isso pra outro ativista vegano, não. Nossa, que legal. Então, a gente... Não é amor só aos animais, né? Amor ao próximo também, gente. Sim, porque no empreendedorismo vegano não existe concorrente. Então, isso é muito louco para quem entra, né, no mercado vegano sem ter a vivência, sem saber, sem ter os valores do veganismo, não consegue entender que dentro do empreendedorismo vegano, nenhum restaurante vegano é concorrente. Tipo, não. Quem é concorrente é o bar da esquina que vende PF a 15, 17 reais, sei lá, o cara... É aquele cara que é nosso concorrente, e não entre nós. E aí a gente falou assim, bom, o que a gente precisa fazer para ajudar os empreendedores, as pessoas... Porque é muito gostoso você viver do veganismo. É muito gostoso o dinheiro ou pagar salário. Eu já tive outras empresas, eu tive uma escola de educação infantil. Olha só, gente! Uma lavanderia industrial. Essa vai ser empreendedora! Antes do POP ou não? Bem antes, quando tinha tipo 20, bem poucos, 20 e pouquitos, assim, bem novinha. Não que você não seja nova agora, tá? Desculpa. Mas era bem novinha, era na época da faculdade, assim. E me perdi. Então, aí você teve esses outros negócios. E aí eu tive esses outros negócios, e o quinto dia útil era um dia desesperador, né? De você pagar salário. E no POP, por mais que em momentos de mais... aperto, vamos dizer assim, eu sempre tive muito prazer de entregar, sabe assim, a pessoa levar dinheiro vegano, sabe assim, pra casa, fruto do veganismo. E querendo ou não, hoje a gente tem cerca de, em todo o POP e tudo, cerca de quase 90 funcionários, 90 pessoas trabalhando pra gente. São 90 famílias. Ô, Mônica, me diz, teve, assim, dos funcionários, eu sempre tive essa curiosidade, que entraram, que eram carnívoros, não eram veganos e foram transformados ali no POP? Muitos. Isso é muito legal. É muito legal. Esses dias o gerente... Porque assim, a gente não pergunta muito. Tem os funcionários que são declaradamente veganos, que já entraram até pra não veganos. gerar preconceito, né? Por que você não vai... Assim, se você é ativista, você vai excluir o que não... na realidade, você tem que puxar. Exato. Não, e nem dá, né? Pra você ter um... só vegano. Nem dá. Assim como não dá, acho que raro o estabelecimento que só vive de vegano. Acho que é bem raro, assim, não conheço.
Mas é muito legal quando começa a perguntar, querer se interessar mais. Aí esses dias a gente foi no santuário, aí uma funcionária falou, faz 1 ano que não tá comendo carne e quis ir no santuário. Aí um outro falou, não, porque eu não como mais carne. Então isso é muito, ou pede ajuda com um nutricionista. A gente tem um combinado lá que depois de determinado tempo de casa, 1 ano de casa, os funcionários têm convênio médico. Então passam com nutricionistas, mas preferem passar com nutricionista vegano, vegetariano, enfim. Então é muito legal você ver essa transformação e levar, porque o setor de restaurante, normalmente quem trabalha são pessoas que moram mais distantes, né, nas periferias de São Paulo e trabalham no centro, né? E aí você fala, cara, você tá quebrando barreira, sabe? Ou, por exemplo, eu lembro quando a Xuxa comeu pop, né? E apareceu o orgulho deles, sabe, assim, de a Xuxa tá comendo a nossa comida e falar pros familiares, sabe, assim, ou quando aparece, sei lá, na Globo, de vez em quando a gente faz uma reportagem, isso, aquilo, e eles se sentem muito orgulhosos, então a gente quebra de que comida vegana é coisa de elitista, que não é para todo mundo, e os funcionários comem a mesma comida que os clientes. Então, assim, isso também quebra, né? Porque isso tem muitos restaurantes que tem a comida do funcionário, e tem a comida dos clientes. Não, lá eles comem a mesma comida. Que legal. E por que pizza? Por que vocês São decidiram? Paulo. Pizza. São Paulo, né? Mas, gente, eu acho tão, assim, incrível. E vocês inovaram pra mim de um jeito. Eu nunca tinha ido numa pizzaria que tinha buffet de pizza. Desculpa, não sei se você já foi numa pizzaria que tem buffet de pizza, mas achei surreal o rodízio de pizza do Pop. Foi bom, né? Nossa, essa ideia foi genial. Não sei ótimo. Quem teve, mas, gente, você pega quantos pedaços você quer, o sabor que você quer, não precisa ficar esperando, sabe? Porque no rodízio normal você fica lá esperando. Aí quando não, esse sabor eu não quero. Aí você fica mais. E aí você não, sabe? Não, ali você come, assim, na sua velocidade. E dá uma velocidade também para a rotação das pessoas dentro do restaurante, né? Porque é mega lotado. Eu nunca fui lá vazio, sempre tá estourando. Segunda-feira, 5h30, pode ir. Aí eu vou invadir, gente, eu não posso deixar de fazer uma pergunta pra Mônica. Lá vem! Eu falei que é torturante ficar aqui dentro sem poder falar. Mas, Mônica, deixa eu te perguntar. Eu trabalhava ali na região da Paulista e durante a pandemia não tinha tantas opções, né? O pessoal do meu escritório era bem mais velho e eu tive que ir todos os dias. E o Pop, ele foi minha comida ali por muito tempo. E além de vocês entregarem uma comida boa, acessível, porque o que me pegou foi o preço. Eu falei, gente, barato. Mas R$1 vocês ainda doavam uma marmita para um projeto. E como que funciona isso? Vocês conseguiram atuar na pandemia fazendo esse trabalho voluntário? De fato, meu R$1 a mais virava uma comida eu acho que não é nem não era nem um trabalho voluntário, acho que foi um trabalho em equipe, né? O Pop, ele surgiu, sim, pelos animais, para os animais, só que o nosso slogan é um ideal por todos e para todos. Então, não faz sentido virar as costas, né, para seres humanos, né? Então, o Pop nasceu para ter impacto positivo. Então, desde o começo do Pop, a gente foi fazendo ações e tal, e a pandemia, um cliente falou assim, vocês estão aí, vocês estão entregando, vocês estão funcionando, preciso ajudar um estabelecimento, né, para as pessoas os estabelecimentos conseguirem sobreviver. E eu não tô em casa e tem muita gente na frente, né, sei lá, enfermeiros, garis, né, serviços que não podem parar, até mesmo os entregadores. E o cara falou assim, eu compro de vocês, X marmitas vocês entregam? A gente falou, cara, aí a gente fez a preço de custo e aí começou uma corrente. Nossa, que legal. Dos clientes ajudarem a comprar o que a gente chama de marmita solidária, que hoje ainda tem, porque a gente ainda faz esse trabalho.
E aí depois a gente entrou com um programa da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo comprava a nossa comida. E aí, que ninguém da prefeitura escute. Mas a gente fez uma desobediência civil. Porque na portaria estava dizendo que tinha que oferecer carne. E a gente não ofereceu carne. A gente entregava com proteína de soja, bem balanceado. A gente tinha mandava. A fonte proteica, mas não era da carne, só entendeu? Isso. Tanto que esse é um dos trabalhos, agora com o chapéu SBB, que estou no Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, para ter lá de cima do Ministério, né, uma fala dizendo que não é para colocar que precisa ter proteína animal, né? Fala só que não tem que ter proteína. Gente, isso. Não fala assim, tem que ser a proteína da batata, a proteína do arroz, o carboidrato da batata, o carboidrato do arroz. Não, fala só carboidrato. Então, assim, essa é uma ação que a gente está fazendo com o Chapéu SBB, junto com o Ministério, para a gente poder tirar essas barreiras de que proteína é só animal, né? Enfim, então a gente foi trabalhando e foram, milhares de refeições doadas, assim, para as pessoas. Numa época que as pessoas estavam precisando muito, né? E nisso, a pandemia, todo mundo pedindo delivery, e vira e mexe a gente passava assim e tinha aqueles vídeos de entregador abrindo a marmita e comendo de outros restaurantes. E eu, que absurdo, olha, né? E tipo, xingando os entregadores, que era o setor que estava fazendo com que a ponte entre os estabelecimentos e as pessoas. Quer dizer, os estabelecimentos estavam ali conseguindo se manter financeiramente, porque estavam os entregadores fazendo o rolê, enquanto as pessoas estavam ali seguras na sua casa. E as pessoas esculachando, até que a gente viu uma matéria, foi meio que junto, assim, a gente viu uma matéria falando que os entregadores estavam fazendo as entregas com fome, e um cara que era freela, assim, ele ia só de vez em quando, porque, se eu não me engano, ele era de bike, então ele também não tinha disponibilidade para ser, porque hoje os nossos motoboys, eles são CLTs e tal, registrados. E aí ele pegou e falou, cara, você pode me adiantar o pagamento da semana, alguma coisa assim, porque eu não tenho o que comer. Nossa, de cortar o coração. Aí, nisso, quem fez esse papo foi o Gui e falou assim, cara, vem almoçar aqui. Tipo, tem comida, sabe? E aí a gente começou a entregar para toda entrega que o motoboy fizesse para o nosso cliente, ele podia comer a mesma comida. Gente, que legal. Então, os entregadores, cara, porque não fazia sentido você entregar comida e não poder comer. E você não poder comer, você tá com fome. E muita gente, na estrutura, assim, os entregadores eram a fonte de renda da família, porque todo mundo parou, né, de trabalhar. Então, vários ou trabalhos informais, ou trabalhos... Enfim, as pessoas foram demitidas ou entraram, né, em benefícios. E esses caras e essas minas, tipo, estavam fazendo com que os restaurantes sobrevivessem, que as suas famílias sobrevivessem e estavam com fome. Então, esse é um programa que a gente tem até hoje. Se você for passar lá na frente do Pop 2h30, assim, tem a fila dos motoboys. Ai, que lindo. E aí eles retiram a comida. Nossa, é muito legal, porque... E é muito legal quando eles postam. Eu falo, nossa... É uma coisa mais gratificante. Nossa, é muito gratificante quando o time de comunicação manda, olha aqui quem postou. E aí é um motoboy falando, aqui comendo comida vegana. Então, assim, quebrando mais uma barreira. Ai, que legal. Mônica, vamos comer um bolinho? Tem um bolinho aqui, ó. É um bolinho de fubá, posso colocar pra você. Adoro. E olha, se você aí não sabe fazer um bolinho de fubá, não sabe fazer nenhum tipo de receita, sem ovo, sem leite... Sem queijo. Aproveita, clica aqui embaixo, conheça os nossos produtos. A gente tem diversos e-books para você conseguir fazer receitas veganas deliciosas e saudáveis aí na sua casa também. Tá bom? Aproveita, tem vários em promoção, então você contribui com a gente contribui com você. Combinado? E Mônica, você tem uma filha, né? Tenho. Quantos anos tem sua filha? Marina tá com 7 anos. Só uma você tem? Só. Não, eu tenho 2.
Me conta, vai. Uma já é um desafio. Vamos lá, me Você tá em conta, outra fase. me conta. Quantos anos elas estão com quanto? Uma tem bem Uma a próxima... tem 4. Mas uma tem bem próxima à idade da Marina. Não, tem 4. A sua tem 7. Jura? Juro, 4 anos a minha. Vai fazer 5 anos que vem ainda. Nossa, porque eu lembro de uma corrida que vocês estavam... Era eu que tava com o carrinho. E você... Depois eu lembro de uma corrida com vocês com o carrinho. Mas a Marina foi, já... mas a gente foi quando a Mel nasceu. Ah, A gente corria muito com ela. eu lembro. Você também gosta de correr, né? Então... Tem corrida Eu ainda? gosto. Não? Então, você sabe que foi numa corrida de veg run que seu primo, que é massoterapeuta, que é... Sei. E aí ele... e ele falou, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa aí nas suas costas. Vai ver. Mas imagina, Marina era pequena, eu amamentava, eu ordenhava, na realidade, que isso é um outro papo. E aí, né, com filha pequena, você fica toda torta, dor de mãe. Vida que segue. Mas aí ele falou isso, falei, tá, vou procurar. Enfim, uma coleção de hérnias, né? Eu cultivo hérnias. Nossa! E aí, vira e mexe, eu tenho uns perrengues, assim. Então, de coluna. Durante a campanha, as últimas 2 semanas da campanha eleitoral, eu fiquei de cama. De cama. Como é que você faz uma campanha eleitoral super curta, 2 semanas de cama? Por isso você não ganhou. Enfim, e eu... Foi bem difícil, assim. Então, eu tô mais... Devagar, né? Não, é porque eu tô corrida Pilates, exige bastante. eu tô mais nossa. fazendo eletroestimulação pra poder fortalecer, assim. Então, cuidando da coluna, assim, porque a minha coluna... Aí depois eu descobri que hérnia na cervical e tal. Aí teve, acho que a última veg run, assim, que aí eu, nossa, não consigo. E as meninas me ajudaram, enfim. Foi bem... E aí você é ia muito com a sua filha? Correr, Marina correu 5 quilômetros. Melhor que eu, terminou antes de mim. Correndo mesmo, não no carrinho. Mesmo? Não! Correndo. Ai, que linda, ela correu gente, 5 quilômetros. Olha que 5 quilômetros, assim. Falei, não, nem eu. Tô correndo. E ela é veganinha igual vocês, você conseguiu. Como que você faz ela é mais processo vegana que a gente. Ela... Enfim, a gente tem um cachorro, né? E foi ela que falou, por que tá dando ração de animais pro pequeno? Aí, pá! Por quê? Aí a gente começou a fazer a introdução de outro tipo de ração. De alimentação natural, enfim, aí com suplementação e tal. E foi ela que deu, sabe, assim, olha que linda! A cutucada. Que é isso, né? Às vezes a gente não se dá conta. A gente não se dá conta. Às vezes a gente precisa ser provocado, né? Obviamente, ela não apontou. O provocar não significa você apontar o dedo, e ficar você criticando. Mas você às vezes fazer as perguntas, né? Você incitar na pessoa um momento de reflexão, né? Enfim. Mas foi muito, muito natural. É muito natural para ela. Eu acho que não faz sentido para ela comer animais, assim. Então, tanto que quando ela foi para a escola, porque a Marina nasceu e, enfim, a gente optou por não colocar ela na escola bem novinha, assim, principalmente por umas questões de saúde e tal. E aí veio a pandemia. Eu falei, não vou colocar agora na pandemia para ficar na frente do computador, né, assim. Então, ela foi para a escola com 5 anos. Então, ela já sabia falar. E a gente nunca mostrou vídeos. A gente só fala, olha, a gente não come animais. Porque a gente respeita, porque tem o pequeno, né? E antes do pequeno, a gente tinha uma gatinha que era a Lala. E a Lala, assim, foi uma parceirona dela até os 3 anos, até ela morrer. De dormir junto, sabe? Aquelas cenas. Então a gente tem fotos, tipo, da Marina bebê dormindo e a Lara junto. A Lara gostava da Marina desde a barriga, porque eu tenho foto com o barrigão e com a Lara em cima. Na hora do parto, assim, do trabalho de parto, a Lara ficou do meu lado. Então ela tem esse vínculo, né? Que eu acho que é de toda criança. Né? É natural, né? É natural da criança ter empatia. Se você falar que a Peppa Pig, ou se você falar, sei lá, tudo do universo da criança
é relacionado com os animais, né? Os desenhos. Tanto que tem muita criança que fala que se ela descobre que a carne é de tal animal, ela não quer comer, né? Eu escuto bastante isso, de mães que mandam mensagem, minha filha tá recusando a carne, não tá querendo comer carne, eu preciso de ajuda. Sim. Então tem esse lado, assim, eu sinto muito isso também nas minhas filhas. E talvez, assim, você nunca comeu, você teve esse privilégio, esse presente divino de nunca ter comido. Mas assim, talvez se tivessem falado pra mim que sabe, tivessem incentivado essa compaixão, eu não teria comido. Eu acho que poucas crianças comeriam, sabe? Então é muito natural. E aí quando ela foi pra escola, a gente, claro, eu tenho noção que a gente tem um privilégio de poder escolher a escola e colocou ela numa escola que é aberta. Primeiro que tem outros alunos vegetarianos, veganos, tem outros pais. Eu lembro que na reunião a primeira reunião para conhecer, os pais conhecerem a professora, assim, enfim. Eu falei, Gui, não fala nada. Gui, além de meu sócio, né? Pra quem não sabe, Gui é meu sócio, meu marido. Gui, não fala nada, mas... porque a gente é vegano. Eu, Guilherme, pra que falar na primeira reunião? Mas foi ótimo. Porque aí o outro pai falou, também sou. Aí então na sala, daí a outra, a gente aqui é super simpatizante, a gente faz seguro de carne, Então ela tem dentro tem um convívio, com outros vegetarianos veganos ou com pessoas que são muito abertas para essa alimentação. Então, a professora dela, a primeira professora vegetariana, sabe? Nossa, uma bênção, assim, sabe? Então, eu tenho essa noção de quanto foi fácil. E tem uma coisa que a Marina, ela não se incomoda da outra pessoa estar comendo carne na frente dela, assim. Que às vezes... Ela respeita, ela tem um respeito... Ela tá muito preocupada com a conexão com a pessoa. Então, por exemplo, ela faz atividade no clube e aí a gente almoça no clube, por exemplo, ela não, eu quero sentar com a minha amiga e eles estão comendo carne e ela quer. Isso é muito, muito louco porque ela ensina muito a mim, principalmente, né? Porque como a gente convive e eu tenho acesso à violência que os animais sofrem diariamente, é muito pesado. E às vezes eu não quero, sabe? Eu não tenho essa facilidade. Eu não tenho essa facilidade. Eu prefiro me afastar Quando também. quando eu me tornei vegana, eu era um pé no saco. Porque eu batia, eu apontava, eu xingava. Toda a refeição era terrível, assim. E isso fazia muito mal para as nossas relações, né? Minha relação com a família, tanto que foi aí que eu me apaixonei pela Segunda Sem Carne, porque eu comecei a usar a Segunda Sem Carne como ferramenta de comunicação com as pessoas que eu convivia. E então eu tenho, às vezes, essa dificuldade de sentar à mesa, sabe? Né? Dói demais a pessoa tá aqui conversando, nem prestando atenção, comendo e o animal sofreu. E aí você fica olhando aquilo e só consegue pensar, você não consegue nem conversar direito, fica só naquilo. Ai, meu pai do céu. É difícil, sabe? É difícil. Porque como a Melanie Joy diz, né, que é uma psicóloga, que a gente também, nós somos, como é que é o termo que ela usa? Testemunha, né? A gente testemunha em segundo grau, pode ser, mas de uma violência muito forte, né? Enfim, e ela consegue, e ela fala com muita clareza, e ela, esses dias o Gui falou de uma fala que a Marina fez que a gente nem lembrava para uma amiga, dizendo, com tanta coisa para comer, por que você come animal? Tipo, pá! Gente, que bonitinho! Sabe assim, e ela com aquele jeito, com a vozinha doce, com tanta coisa para comer, óbvio! Sabe? Ai, que legal. Então, e tem festinhas, assim, na escola? Você já passou por uma situação que foi mais complicada? Porque, por exemplo, lá onde minha filha estuda, tem festinhas. E, sei lá, tem festa do outono, chegada da primavera, festinha da primavera, festinha dos aniversariantes. E eu sinto, assim, que ela sente até vontade de comer de forma incluída
Por exemplo, eu mando, tem festinha? Tudo bem, eu vou te mandar um bolinho, vou mandar, né? Mas é diferente. Mas sabe aquela vontade, eu sinto nela, que ela tem vontade de comer aquilo que o amiguinho tá comendo também. Então, no dia do aniversário dela, quando foi a festa do aniversário dela, eu mandei o bolo para todo mundo comer daquele bolo que era vegano, né? E ela ficou, assim, muito feliz, sabe? Pela inclusão. Você passa por isso também? Sim, a gente estamos vivenciando isso com certos desafios, assim. A escola em si, ela sempre tem opção vegana em festas. Então, assim, tem churrasco, inclusive, de legumes, sabe? Tipo, festa junina. Nossa, é uma escola diferenciada. Super. Realmente. E não é uma escola, assim, não é a escola mais cara do bar, sabe? Assim, é uma escola menor, mas, assim, a gente optou por essa escola realmente por várias questões, assim, e quando a gente foi falar, elas já falaram, não, a gente tem... Né? A gente sempre tenta fazer a inclusão, dia de festa, sei lá, tem pão com carne de jaca, sabe, assim? E aí eles colocam o vizinho de vegano. Gente, que demais! Olha só, escolas! Por favor! Quem quiser dica, aí não, porque aí isso me inclui chama a criança, gente. Me chama, que aí eu passo pra não falar, assim, né? Vai fazer o merchan. Mas não, brincadeira, porque eu sempre falo super bem da escola, assim, que... É muito difícil ter escola. Eu já tive, né? Como eu comentei, eu já tive. É muito difícil, gente, você tá ali com as crianças, educar e lidar com os pais e com as diferenças, né? Então, eles lidam muito bem com isso, mas a gente tem questões. Então, sempre quando tem algum... eu acho que teve um grupo que... Eu não lembro se era mais de uma sala a mais ou a menos da Marina, que resolveram ir pro zoológico. Imagina. Meu Deus, 2023, ir pro zoológico! Não é possível. Enfim, aí a gente foi lá, foi falar com a direção e receberam a gente e entenderam, aí estão fazendo, entenderam que não é legal. Enfim, então é uma escola que tem essa abertura. E quando tem festinha, eu sempre peço pra professora me avisar. E aí eu mandava, só que a Marina... Primeiro que a Marina não é do doce, né? Ela troca uma pipoca facilmente por... E aí, já começou a não fazer sentido ela levar o bolo dela de casa. Ela queria estar junto ali com a galera. Gente, peraí que a minha rinite... É isso que eu... Peraí. Ele pega. Desculpa. Mas é isso que eu sinto também, assim, que pra minha filha hoje em dia já não tá... Ela não sente vontade de levar o dela separado, sabe? Sim. Aí esses dias teve foi o Dia das Crianças. Inclusive eu tinha postado, porque ela me pede sempre, lá a escola tem macarrão com molho e queijo em cima. Que desnecessário. Aí, e ela nunca pode comer. Aí eu fiz exatamente o macarrão pra ela, a gente brincou de restaurante. E ela... comendo macarrão, aí eu fiz um stories e falei, olha, escola, olha que legal, você pode fazer aí também. Sim. Uma versão, é simples de fazer, né? E aí no Dia das Crianças fizeram pra ela. Só que não fizeram só pra ela, fizeram pra todas as crianças. Com macarrão, grano duro vegano, molho de tomate, sem queijo. Pronto! Simplificou. E aí Nossa, como ela voltou feliz desse dia, gente. Eu fiquei assim, obrigada, Senhor. Sim. Esses dias rolou atitude simples. Um fight porque o purê... E é muito louco, porque quando a Marina almoça na escola, e aí tem ela e esse amiguinho da sala dela, que um dos pais é vegano e tal, mas os dois só comem arroz e feijão. Aí eles vão lá e fazem, nossa, sei lá, escondidinho de carne de jaca, não comem. Eles comem o arroz e feijão. E purê. E aí, parece que, sei lá, erraram alguma coisa e colocaram manteiga no purê todo. E a Marina pergunta. E aí o Guilherme falou... Aí escreveu... Por que não fazer o purê vegano pra todo mundo? Aí você não tem mais esse problema. Tipo, a criança né, a família que come... Não vai reclamar. Não vai reclamar, porque o purê não tem leite, não tem manteiga, sabe? Enfim, então tem essas adaptações, claro, não é um mundo. E aí não estava fazendo sentido para a Marina, mas, vou levar. Então ela estava se sentindo excluída, assim. E assim, é um grupo, acho que juntando lá os 2 primeiros anos, deve ter tipo 25, 30 crianças. E aí o Gui mais começando a fazer esse ativismo, assim, olha, pela inclusão.
Tipo, nas festas, porque, por exemplo, vai fazer a festa no buffet. Pô, festa de buffet só tem batata frita, sabe? Primeiro que pra mim já não faz sentido nenhum ter embutidos em festa de criança. É Pois como é. você entregar um cigarrinho. Ê, vamos dar um cigarrinho pra criança. Pô, meu, sabe? Estamos em 2023, embutidos, assim, a questão de saúde para as crianças, sabe? Mas é que tem uma linha de, assim, não sei porquê, né, ficou com esse apelo de criança, por exemplo, máquina de algodão doce na festa de criança. Pra mim também não faz sentido, sabe? É só açúcar, gente. Pra que vocês vão fazer uma máquina de algodão doce numa festa de criança de 1 ano? Que a criança nem come, né? Não faz. Mas assim, escolha suas batalhas, né? Eu lembro que quando a Marina começou a ir pra escola, eu ia no mercado com ela e falava, o que você quer? Tipo, tá, é aquela batata, um monte de sal, que eu... Eu também abro, deixa isso, escolher. tipo assim, eu quero o achocolatado, então tá, você tem dessa marca, dessa marca, dessa marca, dessa marca, tipo, esses aqui. E aí depois passou, porque eu acho que se você fala não... não. Porque já existe muito não, né? Querendo ou não, ela passa por muitos nãos. Na vida o a gente tempo passa, inteiro, né? Então, assim, eu não queria que a alimentação fosse. Então, se eu fosse colocar na balança entre ela consumir de vez em quando produtos ultraprocessados e blá blá blá, e os animais, o respeito pelos animais, na nossa casa o respeito pelos animais prevalece, né? Claro, ela não come ultraprocessado todos os dias, a Marina é super whole food plant-based, é o arroz, feijão, sabe? Mas, e aí passou essa vontade de salgadinho, eu lembro que foi? M&M's. M&M. Mas sabe o que é? É que vê na escola. Eu passo por isso também. A Mel, Viu colorido? ela vê a criança... Ai, mamãe, eu queria tanto um Danone, porque sempre come Danone. E aí tira com plastiquinho, mamãe. Sabe o desejo dela tirar com plastiquinho? Sim. Tá bom, filha, a gente vai achar um que seja assim, que tire com plastiquinho. Comeu um M&M Odiou. vegano. Eu tô vendo minha filha. Aí, por exemplo, ela não tem pira com refrigerante, assim. Porque ela já experimentou água com gás e não gostou. Eu falo, filha, não tem gosto de nada, assim. Não tem gosto de gás, leite. o Um gás gás forte. aí com açúcar, assim, ela... Não. Assim, e aí, doce. A gente tem o ganache, né? E ela chama de pop chup. Então ela tem lá... Ela faz... Quero. Então tá, você acha? Ela quer muito, muito, muito. Ela come uma colher. Uma colher. E é muito bom. É isso, assim. Porque não é proibido, né? Assim, a única coisa é a sua vontade não pode ser acima da vida de um ser, né? E pronto. Mas assim, pra ela também nem faz sentido, sabe? Uma coisa de produto de origem animal. E aí na escola, o Gui começou mais a ser ativista com os pais, assim, do tipo, olha, vamos fazer a inclusão? Tem crianças veganas na turma. Então, na festa... E aí começaram a fazer bolo, começaram a ter isso. Aí teve um aniversário, que é uma família, assim, que a gente gosta muito, assim, e o aniversário todo foi vegano. Os bolos veganos, tudo vegano. Que demais. Porque a criança, não, eu quero que... E a filha falando, não, porque eu quero que a Marina coma. Então, nossa senhora, assim, a gente super agradeceu, enfim, imagina, a família fez a festa vegana porque tudo bem, vamos fazer a festa vegana. Então, foi muito legal. E aí, hoje em dia, na última festa, assim, o Gui, meu marido, não foi, mas um outro pai vegano chama Gui também. E aí vinha comida vegana pra gente, eu falava, meu Deus, agora a gente tem que comer tudo, porque não pode deixar nada. Por ativismo, a gente vai ter que comer. Eu não aguentava mais comer e vinha mais salgadinho, vinha mais doce. A gente falava, não, vai, que o outro pai também chama Guilherme, vai Guilherme, vamos comer, porque não pode faltar, não pode sobrar. Mas eu percebo que é bem isso, sabe? Hoje em dia, as festinhas que convidam também minha filha pra ir, eles sempre falam, não, mas olha, a gente vai ter um bolo vegano, eu comprei isso aqui vegano. Sabe assim, uma preocupação, um carinho, porque a pessoa tá preocupada em você se sentir bem ali também. E esses dias até a gente foi numa festinha, a mãe falou assim,
olha, não foi só por causa de vocês, não, é porque eu gosto também. Sim, eu achei tão legal, sim, né? é muito a pessoa legal. se envolve e ela tá querendo mudar também o estilo dela. Achei muito Não, é bacana. muito legal, assim. Mas aí na escola elas comem? Na escola, como é que é? Não, então, a minha pequena não vai pra escola Tá. ainda, né? Ela tem 1 ano e 6 meses, Uhum. então tá comigo. E aí a maior, que já vai pra escola, ela não come. E assim, eu fico impressionada que ela pergunta. Não tenho dificuldade com ela. Sim. A gente sempre explica, fala, olha, o leite vem da vaquinha. E a vaquinha, na realidade, você vê a mamãe? Uhum. Eu sempre falo isso pra ela. A Manu não mama da mamãe? O leite da mamãe é pro nenê, né? Aham. O leite da vaquinha é pro bezerro também. Sim. Não é, filha? Sim. Por que a gente vai... Imagina colocar a mamãe pra ficar tirando todo o leite da mamãe e distribuindo pra todas as crianças da Terra. Ela fica chocada. Sabe assim? Sim, eu acho que o leite elas conseguem Gente, entender muito, muito bem. Muito, porque Muito é uma bem. coisa que ela é muito Muito próximo. delas, é, né? Assim, é, muito é. próximo delas. Aham. Então, pra ela, é um absurdo o leite. Sim, tipo, sim. Não, tudo que é leite, então o lácteo ficou fácil. E a carne, matar um animal. Aí, pra ela também... Então, ela pergunta, tem animais? Ela fala desse jeito. Que bonitinho. Mas, professora, tem animais? Esse daqui não tem animais, né? E as professoras até me mandam, falando, olha, ela se vira. E aí, nas festinhas agora, sempre eles estão tentando trazer alguma opção para ela. Então, vai ter picolé, tem sorvete, então é picolé para todo mundo. Aí cada um escolhe o seu sabor e ela sempre tem a opção de escolher um saborzinho para ela. Então, acabou que começaram a incluir mais, sabe? Eu achei isso bem legal. E aí, na cantina, começaram a incluir algumas coisas, porque não tinha nada que dava para ela comer, sabe? Aí agora até começaram a incluir, então tem lá um milho, tem uma frutinha, né? Bom. Poxa, então hoje mesmo ela levou o dinheirinho para comprar, porque é um prazer da criança também poder comprar igual os outros amiguinhos compram, sabe? Na escola da Marina ainda não... Ela não chegou nessa idade de comprar. Ir pra cantina, De ir pra cantina. Lá ela é pequenininha, mas Mesmo já que- tem a opção de comprar. Se for, ela só vai querer com pipoca. Nossa. Eu mando, um dia na semana da Mel é pipoca na lancheira. E a ela é apaixonada por Marina, pipoca. é bem magrelinha, né? Assim. Então a gente tem uma questão que é caloria. Marina, come a caloria, porque ela vai ficar aqui com você e ela vai conversar e ela vai brincar e ela vai falar. Não, ontem, juro, ela tava assim, ó. Aí ela ia colocar a mão na boca. Aí ela ia de novo. Eu falei, mas você tá fazendo de propósito? Não é possível. Ela o quê? Juro, ela ensaiou umas 8 vezes, assim, colocar a comida na boca e continuava, assim. Então aí a gente bota muito azeite, a pipoca com muito Pra azeite. poder ter a E caloria. levedura nutricional. Já comeu pipoca com levedura? É o que é o sucesso lá Nossa. de casa. Não pode faltar levedura. Gente, ela tem uma paixão por... E a pequena, eu não sei de onde vem esse paixão por pipoca. Porque a pequena, de 1 ano e meio, eu não consigo segurar. Eu tenho que dar pipoca também. De tão desesperada que ela fica. Ela fica... É muito legal. E aí Pipoca é eu muito tiro legal. lá os amarelos um pouco pra ela e ela pra não- manda ver na pipoca. Ela come um pote de pipoca. É muito legal pipoca. Nanica. Né? Ô, Mônica, me diz uma coisa. Hoje em dia você tá como presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira e vocês promovem... Qual que é a sua principal função lá? Promoção de eventos, promoção de ativismo? O que Então, o legal, e acho que é por isso que eu tô há 20 anos na SBB, ano que vem vai Na completar. realidade, hoje, agora, esse ano que você entrou na Esse Sociedade... ano, foi como mês presidente, passado, né? Mas como você já presidente. trabalha lá... 20 anos, em 2004, no lançamento do documentário A Carne Fraca, a gente fez o lançamento num evento da SBB. E eu fiquei assim, nossa, porque era num congresso, como o VegFest, né? E com muita comida. E eu era uma pessoa, assim, que eu me sentia um pouco fora da caixa, porque quando eu me tornei vegetariana e vegana, a gente tinha algumas poucas tribos, vamos dizer assim. E eu não me encaixava nessas tribos, assim. E aí lá no VegFest eu encontrei pessoas mais parecidas comigo, sabe? Que foi no congresso, que foi lá em Florianópolis. E eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, porque tinha comida, tinha informação, tinha produto, tinha dança, tinha essa confraternização.
E ali eu comecei a ser voluntária e depois eu virei coordenadora de grupo dos voluntários aqui de São Paulo, depois eu virei coordenadora da Segunda Sem Carne. Então, ao longo desses 20 anos, um período eu fui até remunerada, mas assim, durante esses 20 anos, inclusive agora, eu sou voluntário, meu trabalho lá. Calma aí, essa Segunda Sem Carne, você que ajudou na implantação da Segunda Sem Carne, que é um projeto... Sim. Gente, esse projeto eu acho é maravilhoso. O Segunda Sem Carne mudou a minha vida, mudou minha forma de ativismo e eu vejo o quanto ainda é uma ferramenta, assim, acho que é a maior ferramenta de transformação que a gente tem hoje no ativismo. Muda a vida das pessoas de um jeito. Pra gente conseguir entrar em lugares que a gente não entraria, né? Por exemplo... as escolas públicas de São Paulo e também em corações que às vezes... dá acesso para pessoas que não conseguiria dar acesso, né? Por exemplo, entrando na escola pública, gente, a quantidade de criança ali que você acessa, Sim. que nunca teve nem contato com esse tipo de estilo de alimentação. Que é a ideia de tirar a carne como protagonista do prato, né? Então, assim, é quebrar. Talvez a gente só vá colher essa sementinha das escolas, assim, na criança, daqui pra frente, né? Sei lá, daqui 20, 30 anos, mas isso é muito importante. Mas tem também a redução global do consumo de carne, né? Então a gente diminui um pouco o número de animais que entram nessa engrenagem. Mas, e ali, o que eu gostei da SBB é porque ela trabalha onde precisa ser trabalhado. Então o foco sempre da SBB é o que não estamos fazendo, onde não estamos, pra gente poder agir, né? Então, ao longo desses 20 anos, assim, falar o que né, eu quero, né, no meu próximo mandato. Mas, assim, hoje, se a gente olhar as pesquisas, eu me preocupo muito com a retenção das pessoas dentro do movimento. Porque tá crescendo, né, então o acesso das pessoas, a gente tá falando aqui de São Paulo, que obviamente a gente sempre tem que fazer... né, o recorte social, o recorte local e tal. Estamos falando aqui de São Paulo. Então, que tem... Hoje você tem várias redes, você tem vários pequenos... Se você abrir o aplicativo de pedido de comida, você tem muito acesso à alimentação. É fácil. Mas assim, então a gente precisa... Como a gente mantém essa galera? Se 70% da população é positiva para redução, para vegetarianismo, para o veganismo... Como a gente faz com que essas pessoas continuem em todas as refeições sem animais? Então, essa é a minha grande inquietação no momento. Então, é procurar formas de a gente manter as pessoas dentro do movimento, que é o que eu chamo de alimentar o propósito. Porque as pessoas, elas podem entrar por diversas portas. A questão ambiental, a questão da moda, porque viu a Anitta falando, porque viu sei lá quem falando, pode ser pela questão de saúde, meio ambiente, mas ela se mantém pela ética, né? Então a gente precisa promover essa educação das pessoas que estão entrando, das pessoas que estão tendo acesso. Então, verdade, elas precisam conhecer, né? Você pode vir por outra porta, mas a porta da ética precisa estar muito clara na mente. E a ética ela vai em tudo, ela vai dar ética com os animais. Ela vai à ética com a justiça social, porque comer carne e justiça social não dá para estar na mesma frase de forma positiva. Então, assim, por uma questão ética, por uma questão de justiça social. Então, assim, a gente precisa realmente educar e tocar e mostrar para as pessoas que têm a opção, né, que têm o privilégio de escolha, que elas precisam ter escolhas éticas. Né? Então, assim, a SBB, vai falar... Não, a gente precisa ter noção de quem a gente vai cutucar, né? E cutucar não significa apontar o dedo, assim, mas a gente precisa... Incentivar, mas assim, quanto maior seu privilégio, maior a sua responsabilidade. Então, a gente precisa começar, quem tem privilégios, a chamar pra chincha. Vamos fazer acontecer, né? Tá certo. E na SVB, vocês fazem assim, eventos de ativismo também ou você participa de grupos de ativismo fora? Não, na SVB tem. A SVB, então a gente trabalha com tripé, que hoje em dia eu acho que tem até mais, mas que é a questão dos animais, meio ambiente, né, e saúde. A gente promove muito a questão de influenciar quem influencia.
Então, na política, então hoje a gente está muito mais na política, porque uma canetada pode mudar a vida, né? Pode mudar a alimentação, pode mudar a vida dos animais, então a gente trabalha nessa questão dessa parte de influenciar, mas assim também com as pessoas, os profissionais da área de saúde, seja educador físico, nutricionista, médico, enfermeiro, enfim, porque são pessoas que na nossa sociedade hoje, quando falam, são muito escutadas, né? Então, eu lembro uma vez que a gente foi fazer o projeto do PROV, que é uma campanha que a gente tem, um programa de incentivo à proteína vegetal, principalmente para trabalhar com o poder público, e a gente foi fazer uma pesquisa na rua, assim, nada científico, mas assim, vamos escutar a galera. E 100% falava, não, se o médico pedir para eu parar de comer carne, eu vou parar. Então, os profissionais da área de saúde, eles têm muita voz. Então, a gente também trabalha para influenciar, a gente faz conferências. Compartilhar conhecimento, estudo. Então, a gente tem muito e-book para ensinar as pessoas as dúvidas. A gente tem 2 e-books muito maravilhosos para crianças de 0 a 2. É verdade, é maravilhoso mesmo. E tudo de forma gratuita, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas entrando no site da SBB, você consegue acessar todo esse material de forma gratuita. E tem para criança de 0 a 2 anos, tem para criança acima dessa idade, tem para adulto. Falando de todas as suplementações, você só precisa ler. Exato, esse acesso à informação. Tem todo o conhecimento lá. E é tanto que, entrega isso aqui para pediatra, sabe? Assim, tá aqui com muita base, muito dado. Então, todos os materiais da SBB, sempre com muita fonte. Eu sou a chata da fonte, tá? Falando fonte. Porque é isso, assim, a gente precisa sempre estar embasado, né, e na ciência. Então, e além dessa questão, né, com influenciar quem influencia, a gente trabalha com os consumidores, né, então com a população. Então, bora pra rua. Esse final de semana mesmo a gente estava na rua com um óculos de realidade virtual e fazendo uma ação que se chama Food Per View. Então, a pessoa ganhava um lanche e ela tinha que assistir 5 minutos de um documentário. Que legal! É muito impactante, assim. As pessoas... Não, eu não sabia que era assim, que os animais eram tratados. Então, você tem muito essa questão do ativismo. E tem o VegFest, que foi como eu me apaixonei pela SBB, que é um espaço de festividade, de choro, de você encontrar pessoas próximas, assim. Porque, às vezes, a gente assiste muito conteúdo online, né? Mas não é a mesma coisa de você estar olhando com... Sabe, se a gente estivesse fazendo esse papo com uma tela na frente... É diferente. A conexão é outra. A gente precisa... Nós somos seres sociáveis e sociais. Então, a gente precisa olhar no olho do outro, a gente precisa sentir o calor do outro, a gente precisa se abraçar. Então, o VegFest, ele tem... e eu falo assim, eu me emociono porque é como se fosse, nós somos uma nação, sabe? Então ali você tá num espaço seguro e que não necessariamente você vai concordar com tudo que eu falo, amém, é isso que a gente vai falar. Não, a gente pode discutir, mas é um espaço que todo mundo ali quer o mesmo ideal, sabe? Quer o mesmo futuro. Então... E você experimenta, né? Assim, você tem comida, você tem arte. Esse ano vai ter até no domingo uma peça de teatro. Ai, que legal! No sábado de manhã eu quero juntar as criançadas pra gente fazer uma pra eles confraternização porque a gente tem um grupo no WhatsApp. Você tá nele? Eu acho que não, de criança não. Né? Eu devia estar, que eu tenho 2 crianças. Pois então vamos lá. Que chama Criando Filhos Veganos. Que legal. Que é um grupo que nasceu no VegFest, mas assim, é basicamente alguém tá com perrengue, vai lá e fala, e aí, olha, foi assim. Então tem, por exemplo, acho que o último caso foi a mãe que vai fazer vai voltar da licença maternidade, tá com questões, como é que a gente vai fazer com a amamentação e tal, e cada um vai contando a sua experiência, e ela vai vivenciar a experiência dela, enfim, mas tendo ali um grupo de apoio, um suporte, porque a gente precisa ter onde se segurar, sabe? É verdade. E Mônica, nesses 20 anos, ou mais de 20 anos, né, por aí que você falou, 20 anos de ativismo, porque você nasceu já como uma ativista ali na juventude. Qual a campanha que mais te impactou, assim, sabe? Que para você foi forte?
que mudou a chave, assim? Não que mudou a chave, mas que pra você, que você sentiu, que impactou você. Eu sei que você já era vegana, tudo, mas que aquilo te impactou de transformar o próximo, de, sabe? Eu acho que foi um episódio, que foi o acidente das porcas do Rodoanel. Esse episódio, assim, mudou muito, muito. Claro, eu já era ativista, eu já tinha restaurante, mas você vivenciar, sabe? Porque eu acho que eu nunca tinha tido essa experiência de pegar num animal que ia ser morto, né? Não sei se você lembra muito, para quem não lembra, era uma carreta no Rodoanel, que é uma grande rodovia que liga várias rodovias aqui no estado de São Paulo, perto de São Paulo, então, né, poucos quilômetros. E era uma carreta com mais de 100 porcas, pesadíssimas, né, 300, 400 quilos ali, e que o motorista foi mudar de pista e ela tombou. No que ela tombou, a concessionária da pista pegou um guincho e tentou levantar com as 100 porcas dentro, porque a partir do momento que se ela sai, não pode ir pro abate. Na verdade, animal que sofre acidente e tal, não, por questões sanitárias, não pode ir pro abate. Não sei se a legislação mudou, mas naquele momento era assim. Bom, enfim. E o guincho não aguentou. E caiu de novo. Então, e tudo isso, como era muito perto, tudo lá, e os porcos vocalizam muito. Então, eles gritavam. E por ser muito próximo de São Paulo, todas as emissoras foram para lá e as pessoas tiveram acesso ao grito. Hoje a gente tem na SBB a Michele, que é gerente de campanhas, que virou vegetariana por causa disso. Olha que louco! E aí hoje ela está num lugar que eu, durante muito tempo, estive na SBB, que é gerente de campanhas. Então, assim, olha como esse episódio realmente foi transformador para muita gente. Mas para mim, porque as pessoas ouviram, tiveram acesso, ouviam os gritos, então, e aí formou aquele trânsito no Rodoanel, então, e as pessoas paradas lá no trânsito, ouvindo, sentindo o cheiro de sangue, muitas porcas morreram no lugar, outras estavam com fraturas expostas, e a gente pôde resgatar elas. E pela primeira vez, porque elas foram para um matadouro que chama Ragem Carapicuíba, e antes dos ativistas chegarem e tal, 20 porcas entraram. E foi feito um movimento, né? A gente foi para a porta do matadouro e tal. Eu falo a gente como movimento, porque eu fiquei lá no santuário, a gente bem que se dividiu, assim. Então tinha gente no acidente. Eu fui diretamente para o santuário para poder ajudar a Cíntia para receber esses animais, né? E aí teve gente que foi para a porta do matadouro e falar, devolve os 20 animais. E pela primeira vez... Devolveram. Nunca algum animal tinha saído do matadouro vivo. E esses 20 animais saíram. Então, assim, nem os funcionários, ficavam olhando e não entendendo o que aconteceu. Aqui, né? Então, pela primeira vez a gente conseguiu, sabe? Então... Nossa, muito emocionante. Então, esse episódio, assim, hoje, e no santuário, já faz, né, alguns anos, então algumas já morreram, enfim, muitas tinham câncer. Mas poder, sabe, olhar para o olho e falar, a humanidade não é assim. Não são todos os seres humanos que são assim. Sem palavras. Foi transformador, assim, sabe? Porque a gente pôde salvar esses animais. Porque anos atrás, eu fui para a Amazônia e junto com uma expedição de veterinários para castrar animais lá, e eu fui no matadouro. Nossa. E era de búfalas, assim. E eles jogavam água, e lá no norte, é muito quente, né? Então eles jogavam água para os animais ficarem mais calmos, e búfalos. E aí eu lembro que assim, era
um curral grande, assim, e tinha uma passarela. E as pessoas, tipo, os donos dos açougues, escolhendo quais animais eles queriam. E a casa que ia, né, o espaço que matava era do lado, assim. E eu me juntei na tela, que era, né, uma grade, assim, e veio uma búfala. E o cara lá de cima, se afasta, que ela que é bravo, se afasta, se afasta. E ela veio vindo, tipo, e eu fiquei. E ela baixava a cabeça, e eu fazia carinho nela. E ela, tipo, me olhava no olho, sabe? E eu não pude salvá-la, eu não tinha o que fazer. Eu não soube como salvá-la. E ela baixava assim, eu fazia carinho nela, e ela levantava. E o cara falando pra eu me afastar, eu falava, tipo, não, esse animal não vai fazer mal nenhum a mim. Então, eu não pude salvá-la. E aí, quando eu pude salvar as porcas, sabe assim, meio que assim... Foi uma recompensa. Foi, sabe assim, do tipo... A gente tá no caminho certo, a gente precisa salvar mais os animais, assim. E tem alguns que a gente não vai conseguir salvar, mas tem outros que a gente vai. Obrigada. Enfim. Então, essa é a nossa missão. Nossa, que lindo, muito emocionante. Ai. Esse foi o episódio, acho que mais marcante. E marcou. Enfim, também. Me bom, marcou agora. É bom. E é muito louco que logo nas porcas do Rodanel eu fiquei grávida da Marina. Nossa! Então é muito lindo ver quando a gente vai no santuário, ver Marina e as porcas, sabe assim? Tipo... E você leva ela sempre no santuário? Você já não com a frequência que eu gostaria, né? Não com a frequência que eu gostaria, assim, eu sinto muita responsabilidade, né, porque eu lembro que no dia do acidente tinham mais voluntários, mais pessoas no santuário do que bicho, e isso foi diminuindo, e eu entendo, as pessoas, enfim, alguns têm o seu próprio abrigo, outros têm outras ONGs, enfim, a vida que segue. Mas eu me sinto muito responsável, assim, então a gente sempre, a SBB, naquele acidente, o que a gente faz? A gente fez uma vaquinha junto com o Fábio Chaves, que foi tipo super, a gente conseguiu uma grana que deu por um tempo pro santuário, e aí depois, gente... Não dá, né? Porque consome muito, e aí aquela coisa, porque aí o santuário o Terra dos Bichos ficou mais conhecido, e aí as pessoas começaram a trazer mais animais. E é muito difícil quando você tem um espaço e alguém tem um animal sofrendo, você fala, não vou receber. Então, mais animais, enfim. Quem faz um trabalho de santuário, assim, eu tenho muita gratidão. Porque eles são o símbolo, sabe? Esses animais, eles são um símbolo do que de resistência, um símbolo para mostrar que a gente pode ser melhor, enfim. Então, eu valorizo muito os santuários e eles têm várias dificuldades. E desde o dia 1 do POP, eu lembro que quando a gente abriu, assim, o POP, a gente começou a doar todo mês dinheiro para o Santuário Terra dos Bichos, assim, porque precisa, né? Então, parte da comida que quem vai lá no... Tá ajudando o santuário. Tá ajudando o santuário, mas pode ajudar mais. Porque precisa, porque precisa, gente. É muito. Eu sei, são várias ONGs, enfim, aí agora com o chapéu político, fazem um papel que deveria o Estado fazer. Isso eu tô falando desde quem cuida de cão e gato até quem cuida desses animais, porque, a concessionária permitiu aquilo, a concessionária não sabia. A forma como os animais foram transportados, não tinha caminhão suficiente. Eu lembro que a gente tinha que, imagina, a porca toda sofrida, a gente colocava vários fenos assim e tinha que empurrar a porca porque ela não queria descer do caminhão, mas não podia ficar no caminhão. Enfim, então a concessionária, assim, o Estado tem. Se o Estado permite que animais
andem nas rodovias, o Estado tem que ser responsável caso tenha um acidente e dar uma vida digna para esses animais, enfim, e ajudar a santuário, não é nem ajudar, né? Porque essas pessoas, elas já doam a sua vida, muitas vezes os seus bens, mas assim, o mínimo, veterinário, alimentação e tudo mais, sem a gente falar da questão da búfala de Brotas, enfim, de todos os dias acontecem acidentes com animais nas rodovias do Brasil. Todos os dias. São muitos animais que percorrem, né? Eu vi uma matéria esses dias que tem mais gado, cabeça de gado, do que pessoas no Brasil, não é? Uhum. Gente, e quanta gente passa fome e tem mais cabeça de gado do que gente. E isso, gado, nem é tanto. A quantidade de frango que tem. Frango. E eu tenho uma conexão, né, que eu falei que o primeiro animal que eu parei de comer foi frango, né? Porque eu tenho uma conexão muito forte com galinhas. Primeiro que eu tinha muito medo. Uma conexão, eu tinha muito medo de aves, assim. E aí eu lembro da Maricó, que foi a primeira galinha que eu resgatei em São Paulo, na rua, enfim, numa praça. E eu tive que lidar com medo. E eu trabalhava e ela colocava a cabeça na minha perna, sabe assim? Enfim, e depois eu fui lá temporário de várias galinhas, resgatei várias galinhas. E as galinhas, hoje, menos de 40 dias, elas nascem, os frangos, né, nascem e estão no prato da pessoa, assim. Então são muitas, são bilhões mesmo. E 1% morre no transporte. Porque eles colocam caixas. Então as que estão dentro morrem de calor, as que estão na ponta morrem de frio, porque joga água para elas ficarem mais quietas. Enfim, então, só que 1% de bilhões, né? Nossa, gente. Mônica, imagina. Foi uma conversa incrível, assim. Já choramos, já fizemos de tudo aqui. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, porque esse vídeo, ele vai permanecer aqui nas redes, né? Para sempre. Não sei até quando. A gente pode não existir mais e esse vídeo ainda vai estar vivo. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para as próximas gerações? Para os seus netos, para os seus bisnetos? Bom, eu espero, né, que não faça o menor sentido esse vídeo quando os meus netos e bisnetos assistirem, assim. Essa é a minha vontade. Eu falo, nossa, o que é isso? Matavam animais, que coisa mais cafona. Meu Deus, que horrível. Como nossa, assim? Tomara que seja mas pra quem ainda, né, quem não chegou nesse estágio. Eu espero que chegue, mas é alimentar o propósito, né? Alimentar o nosso propósito, eu acho que é a coisa mais fundamental. Então, se você chegou aqui por questão de saúde, né? Vai, olhe, sabe, esteja presente, assim, e entenda também as outras questões que englobam a questão da alimentação sem animais. Se você veio pelos animais, olhe nos olhos deles, sabe? E eu lembro que quando eu era no começo, eu me fazia assistir documentários, porque é muito fácil você se perder, é muito fácil você sair do caminho, porque a vida não é vegana, o mundo não é vegano. Então é muito fácil. Então eu chorava, eu me desesperava. Mas aquilo me alimentava para eu continuar com o meu propósito. Porque uma vida sem propósito não é uma vida. Então é isso que eu gostaria de sugerir para as pessoas. Alimentem o seu propósito, esteja perto de pessoas que têm o mesmo propósito. Dizem que a gente é a Encontre o seu propósito também, né? Encontre o seu propósito. Encontre o seu propósito. Ai, Mônica, obrigada de verdade pela sua presença. Foi um prazer enorme ter você aqui. Espero que você possa voltar outras vezes para mais outros bate-papos aqui junto com a gente. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, pelos lenços. Tchau, gente. Até a próxima.